Querido Mestre Jesus, nosso divino amigo, pedimos, Senhor, que nos abençoe nestes momentos, que derrame a vossa luz sobre cada um de nós, que nos colocamos reunidos, Mestre, para o estudo da doutrina espírita. Disseste no Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. E temos, Senhor, nos esforçado para o aprendizado destas leis da vida. Mas, Mestre querido, pedimos que nos auxilie neste aprendizado, pois ainda somos pequeninas criaturas e buscamos, Senhor, o conhecimento espiritual que nos liberta, para que possamos aproveitar a nossa vida neste mundo. O Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, pedimos, Mestre, que nos ensine a caminhar, que nos ensine, Senhor, a colocar em prática os teus ensinamentos de bondade e amor, pois são estes ensinamentos que nos libertarão. A prática deste amor, a prática da bondade, do perdão. Em praticando os teus ensinamentos, Senhor, encontraremos a luz, encontraremos a presença desta bondade em nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo, do aprendizado. Agradecemos, Senhor, a presença dos nossos benfeitores, que nestes momentos se aproximam de cada um de nós, nos envolvem, nos fortalecem, que eles possam nos intuir, Mestre, para que o aprendizado destas lições de hoje se tornem ações nos nossos dias que virão. E possamos aprender, Senhor, a colaborar uns com os outros, a sermos bons, a respeitarmos uns aos outros e transformando o nosso mundo em torno de nós. Fica conosco, Senhor. Nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, Mestre. Muito bem, amigos. Nós temos hoje a continuidade do nosso estudo do capítulo 3 do livro Pensamento e Vida, tema cooperação. Então, o César vai dar o encaminhamento aqui que nós vamos estudar hoje desse capítulo. Então vamos lá, amigos. Nós, no capítulo, capítulo 3, terceiro encontro, né, o capítulo se chama Cooperação, e nós começamos, né, na semana passada tivemos a segunda parte, e nós falamos de algumas teorias, né, que concordam, teorias modernas, inclusive na área da matemática, da sociologia, né, que concordam com o que Emmanuel fala, né? Mostrando que nós não estamos só num contexto espiritual, religioso, mas também, né, é uma verdade que é, é claramente cada vez mais presente na vida humana, né? Então, nós percebemos, né, que o que está em questão nessa casa
mental que somos nós, é que a vontade é o gerente, né? É o Capitão. capitão. E, bom, um capitão louco nos leva a catástrofes. O capitão precisa ser educado. Então, é por isso que e Emmanuel, na lição da cooperação, nos fala que ele precisa ser educado, né? Isso significa educar a sua imaginação, educar o seu intelecto, né? Educar a sua memória. Então, educar os seus sentidos. Então, essa educação é um contexto amplo, né? E ele fala, inclusive, de auxiliares da razão, da razão, da vontade, que são a razão, o discernimento, a lógica, né? Tudo isso nós vamos também tentar trabalhar. Talvez não hoje, né? Que não será possível. Então, nós começamos pela questão da educação da vontade. Você pode ler, Então, a por direção exige mais que exposição. Para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o encargo. Exige-lhe um conjunto de qualidades superiores, não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Emmanuel usa a metáfora da empresa para falar da alma humana e de suas faculdades mentais. A nomeação, o cargo, representa o poder natural que toda vontade possui. O poder de decidir, de comandar pensamentos e sentimentos. Mas ter poder não é saber usá-lo. O comando requer discernimento, virtude e equilíbrio. Assim, ele afirma que a autoridade legítima não nasce da posição, mas da sabedoria moral. Sem isso, a vontade pode se transformar em instrumento de destruição. Então é isso, né? Nós temos aí o início, lembrando que Emmanuel diz, né? Não, para que alguém dirija com êxito, né? Você precisa não só nomeá-lo para o cargo, mas ele precisa estar preparado. E normalmente nós vamos colocar na direção de qualquer coisa, né? É alguém que tenha experiência, discernimento, autoridade. Então, a vontade, ela desempenha esse papel, né? E ela precisa ser formada, né? Senão ela nos leva à catástrofe. Então, na sequência, né? Nós sabemos que a evolução, que fala Emmanuel, ela é produto de... A cooperação, ela é produto de evolução, né? Interior. Então, no começo, a cooperação, diz ele, a cooperação espontânea, é o supremo ingrediente da ordem. Nós, inclusive, discutimos um pouco isso, né, semana passada. E aí dá para entender, né, a desordem na qual nós muitas vezes vemos o mundo. Porque enquanto nós continuarmos pensando cada um por si, né, e não coletivamente, não, é inevitável que nós tenhamos desordem, né? Então, a alma, em início de jornada, precisa ser conduzida por leis externas. Ela aprende por ação e reação, faz, erra, sofre, aprende. Mas à medida que evolui, a lei deixa de vir de fora, né? A consciência desperta e o ser passa a agir por afinidade com o bem, não mais por imposição. Nós vemos, né, que muitas vezes nós só respeitamos a lei porque existe uma imposição e uma punição. Essa adesão natural ao bem é o que Emmanuel chama de cooperação espontânea. Não é obediência forçada, é esforço interior. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito, deixa eu arrumar aqui e socorro implícito às privações da retaguarda. Então, Emmanuel define isso, né? Cooperação significa você obedecer o dever, né? A ideia maior, o objetivo mais amplo,
a lei divina e crescer na direção dele, aprender, buscar e, ao mesmo tempo, socorrer, né, aqueles que estão numa situação mais desfavorecida que a nossa, né? Então, é um processo de ajuda. Aqueles que estão na nossa frente estão cooperando conosco, né? O que seria de nós se os espíritos iluminados fossem embora, né, e nos deixassem? Não escrevessem livros, não, né, nós estaríamos perdidos. O que nós estaríamos provavelmente ainda muito longe de estarmos, inclusive aqui, né? A alma amadurecida não resiste à lei divina, ela vibra, ela coopera, ela colabora com ela, né? Então já é a alma que começa a entender que, bom, deixa eu me ajustar nesse mecanismo imenso, maravilhoso, porque ele me favorece, né? Eu ganho também com ele. E nós vimos na semana passada que, até por egoísmo, né, muitas pessoas já entenderam que é preferível cooperar. Então, na sequência, nós temos, né, a ordem interior como reflexo da ordem universal. Então, Emmanuel amplia a noção de ordem, né? Ele vai dizer: da glória divina às balizas subatômicas, o universo é uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Ou seja, a ordem universal é cooperação perfeita. Dá para ver, né? A única coisa que sai da ordem é o ser humano, né? Porque ele tem liberdade, tem livre-arbítrio e ainda não tem maturidade, né? Então, ou seja, a ordem universal é cooperação perfeita. Os mundos, os átomos, os seres, todos cooperam segundo leis de harmonia e interdependência. Quando o espírito atinge um certo grau de pureza, ele entra em ressonância com essa ordem. A mente deixa de projetar desequilíbrio e passa a refletir o equilíbrio divino. Nós discutimos, né, no primeiro capítulo, o mundo, né, como reflexo de nós, uma parte, né? E no momento em que nós começamos a nos abrir para a lei divina, para a ordem, e começamos a buscar isto, né? Nosso mundo interior se organiza e nós passamos a projetar também isso. Então, a vontade, antes lutando contra as leis, passa a fluir com elas, né? Então, já não há uma briga nossa contra a ordem, a lei divina, né? Nós já começamos a entender que a vontade não é mais fazer o que nós queremos, é fazer o que nós devemos, né? E não é mais expressar nossos caprichos e é nos tornarmos o que estamos, né, Destinado. destinados a nos tornarmos. Então, a ordem, né, se torna uma expressão do amor, né? A cooperação espontânea é o estado de alma que já não precisa de disciplina externa, porque transformou a lei em amor e a obediência em harmonia. Nós vamos ver que isso vem de Santo Agostinho daqui a pouco. O espírito evoluído não luta contra a ordem, ele é a própria ordem em movimento. A vontade, então, deixa de comandar e passa a servir conscientemente ao equilíbrio universal, tornando-se reflexo da vontade divina. Jesus expressou isso muito bem, né? Eu não faço senão a vontade do meu Pai, né? E por isso ele fazia tudo o que fazia, né? Então, aqui a noção de dever torna-se fundamental, pois é o momento no qual a alma não faz mais o que quer, mas o que deve, né? Então, é um processo evolutivo que nós saímos da imaturidade, da teimosia, né, para chegarmos a uma compreensão maior. E aí, se nós olharmos para o passado, né, nós vamos ver que muitas escolas de filosofia, né, trabalharam a questão da vontade. Por exemplo, o epicurismo, né, de Epicuro, ele via a vontade como disciplina dos desejos. Então, os principais autores são Epicuro e Lucrécio. E como é que eles viam, né, a educação da vontade? Para os epicuristas, a boa vontade é a que ordena os desejos. Então, aquela vontade que é boa é aquela que põe ordem na bagunça dos desejos, né? Então, distinguir entre desejos naturais e necessários, né? Os epicuristas diziam
limite-se, né? Desejos naturais, então nós temos que distinguir entre desejos naturais e necessários e desejos naturais, mas não necessários, né? Você pode querer comer, né? Mas você não precisa comer coisas chiques, né? Você pode, um pedaço de pão mata a fome, mas você pode querer um banquete, né? Exato. Desejos vãos e nocivos. Então, eles diziam que nós temos que aprender a diferenciar essas coisas e escolher aquelas que são boas, né? O sábio treina a vontade para preferir o simples, evitar o supérfluo e buscar o prazer que nasce da moderação. Epicuro dizia: quem não está satisfeito com pouco, não estará satisfeito com nada. Então, a essência epicurista da vontade é que ela é a reguladora do desejo, né? Buscando paz e equilíbrio. Viva bem, viva com conforto, viva com moderação, né? Mas viva com simplicidade. Satisfaça-se com o simples, né? Não complique as coisas, não complique a vida. Epicuro, ele era um filósofo muito interessante, porque ele acaba se afastando, né, num certo momento, para uma chácara, onde ele tinha a escola dele, né, ele tinha um estilo de vida todo, influenciou muita gente. Aí tinha, né, o aristotelismo também. Aliás, deixa eu falar antes do estoicismo. Os estoicos, né, eles vieram antes de Aristóteles. O estoicismo via a vontade como assentimento interior ao logos, né, à razão. Zenão, Epiteto, Sêneca, Marco Aurélio, o imperador, né? E como é que eles viam a educação da vontade? Para os estoicos, a vontade é a capacidade de assentir, de concordar, né? Dar aprovação interior ao que é racional e rejeitar o que é irracional. A educação da vontade consiste em domínio dos impulsos, aceitação do que não depende de nós, firmeza interior diante dos eventos externos, exercício constante do julgamento correto. Epíteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos delas. Marco Aurélio dizia: treine sua vontade para querer tudo o que acontece. Fantástico, né? Então, para eles, a vontade era a força moral para querer o que é razoável e retificar a vida interior. Então, foram grandes filósofos, né? E Marco Aurélio, inclusive, deixou um livro, né, famosíssimo, que tem milhares de edições já, né, dos seus pensamentos. Então, nós aí voltamos para Aristóteles. Aristóteles, ele escreveu a Ética Nicômaco, na qual ele define, né, a vontade para Aristóteles é o que ele chama de prohairesis, escolha deliberada. Ela é formada pela unidade de razão deliberativa, né, ou seja, a razão que avalia, pesa, considera, mas delibera, né? Isso deve ser feito. Caráter moral, porque isso vai influenciar. Tudo isso nós já discutimos, né? Caráter moral vai decidir o senso da ação e o hábito virtuoso, porque se você tiver hábitos não virtuosos, bom, né? A, a coisa toda vai desandar. Então, a educação da vontade consiste em formar bons hábitos, virtudes, encontrar o meio termo nos excessos, né? Ele dizia, todo excesso acaba levando ao oposto, né? Se você, então, e é desequilíbrio. Então, ele dizia, tenhamos uma vida moderada, né? Nem muita alegria, nem muita tristeza, nem muito isso, nem muito aquilo. E deliberar com prudência,
né? Emmanuel nos disse o quê? Né? Que a vontade precisa dos conselheiros dela, né? A prudência, o discernimento, a lógica, né? A educação moral. E ele dizia: nós somos aquilo que repetidamente fazemos. É assim que nós desenvolvemos, né? Hábitos, virtudes. A vontade se forma pelo hábito virtuoso. Então, para Aristóteles, a vontade é a escolha racional guiada pela virtude, né? Isso já é quase cristão, né? A escolha racional guiada pela virtude. E aí entra o neoplatonismo, né? São os autores que seguiram, restauraram Platão, já na era cristã. Então, Plotino, Porfírio, Próclo, e eles como educam a vontade? A vontade é a potência da alma que orienta para o uno, o bem. Ela se educa por purificação dos afetos, contemplação, interioridade, união com o princípio divino. O homem deve tornar-se o que é, uma alma em ascensão. Então, para eles, né, o exercício da vontade é um movimento interior rumo à união, né, com o uno, com o bem. Então, esses são os neoplatonistas. E depois deles, nós teremos o cristianismo patrístico e medieval, né, a vontade como cooperação com a graça. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São Bernardo de Claraval. Agostinho dizia: a vontade é ambivalente. Claro, né? Ela pode escolher qualquer coisa, mas ela precisa da graça para se orientar corretamente, ou seja, na interferência divina. São Tomás de Aquino distingue vontade, né, apetite racional e livre-arbítrio. A vontade se educa por virtudes e razão iluminada. Já São Bento dizia, né, disciplina, obediência, humildade e vida comunitária formam a vontade. E Santo Agostinho vai nos dizer: ama e faz o que queres. O amor, é muito bonito isso, né, de Santo Agostinho. Ama e faz o que queres. Porque se você ama, você não vai fazer nada errado, né? Então, o amor reto orienta a vontade corretamente. Então, para os medievais, a vontade é cooperação entre liberdade humana e luz divina. É uma cooperação dada espontaneamente, né? Como Emmanuel diz. E aí nós teríamos, né? Nós poderíamos ainda falar da filosofia indiana, nós poderíamos falar da filosofia chinesa, mas a gente pode ir parando por aqui, né? Lao Tse, ele dizia: a vontade forte quebra, né? O teimoso, irracional, né? Orgulhoso, quebra. A vontade flexível permanece, né? Então, é isso. Nós, quando lemos Emmanuel, né, entendemos que a coisa é muito maior, né, do que dá para imaginar. Na síntese que Emmanuel faz, neste pequeno capítulo, nós temos 2.500 anos de filosofia, na verdade, né? Então, só que a gente tem que buscar, né? Porque tá tão cifrado ali que a gente pode passar por cima e não vai ver, né? E, então, o que está no centro da cooperação é que não há cooperação sem vontade educada, né? Não há cooperação sem vontade disciplinada, esclarecida, porque senão ela é uma expressão do nosso estado espiritual, né? Da nossa infantilidade, da nossa teimosia. Então é isso. Vamos abrir então a palavra para que nós possamos refletir em grande grupo.
Assim, é impressionante, né? São, são mil, quantos são milênios, né? De estudo, de reflexão desses filósofos, né? Para tentar compreender na essência humana, né? O que é a essência humana, o que é o ser humano, é, como um ser, né? Em crescimento, em desenvolvimento. É impressionante, né? Como a gente estudando, a gente vai. São estudos que precisamos fazer são várias vezes, né? Porque uma frase dessa dá, né? O filósofo reflete sobre uma frase e tira, né? Os frutos de um conhecimento assim. Mas a gente vai entendendo, né? Que esses homens pensavam, né? E refletiam a respeito de tudo isso. E é a busca da verdade, né? É a busca de como as coisas funcionam, é a busca, né, do verdadeiro, do que é o ser, o que é a essência do ser humano. E não adianta fugir, né? Não adianta a gente achar que vai enganar a lei divina. A lei divina não muda. Então, às vezes a gente pode achar que de ser mentiroso vai se con- vai, a sua mentira vai se tornar verdade. E isso não acontece, né? A verdade é a verdade, a lei divina é a verdade. Então, se a gente faz o trabalho de adaptação à lei divina, o fruto é o crescimento, é o desenvolvimento do ser, né? Porque você está agindo de acordo com a lei de Deus, né? Com a lei divina. E isso não vai mudar. Então, a gente pode desviar, pode anular, né, o estudo, pode não querer fazer agora esse processo, né, de aprendizado, de renovação, de aquisição de valores. A gente pode mudar, mas isso vai acontecer em algum momento, porque é da lei de Deus, né? Deus fez com que tudo fosse assim. E para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, é preciso essa disciplina da vontade, é preciso se adaptar às leis de Deus, é preciso que a gente aprenda a cumprir com os nossos deveres, né? Então, são milênios que é conhecimento, né? A gente estava até discutindo hoje cedo, César e eu, o conhecimento existe há milênios e está, né, à disposição. O conhecimento existe e está disponível, mas nós fugimos disso, né? Fugimos da verdade, fugimos da realidade. Quantos séculos, né, leva para que a gente desperte? Então, é a oportunidade, né, da gente entender como é o processo do desenvolvimento da vontade, da disciplina da vontade, para que a nossa vontade trabalhe a nosso favor e não em nos prejudicar, porque quando a gente coloca a vontade contra o cumprimento dos deveres, né, a nossa força para fazer o que não é correto, isso só vai nos levar para longe, né, e o caminho vai ser mais difícil para voltar. Mas vai ter que ser, o caminho vai ter que ser feito de volta, porque faz parte da lei divina. Então, é muito importante esse tipo de despertar, né, da nossa consciência, entendendo tudo isso, porque aí a gente passa, né, a fazer o trabalho interior, né, para que a gente cresça aprendendo. Obrigado, Giovana. Yuri. Boa noite. Eu gostei dessa frase que você aí colocou, não? Que quando no princípio como lutamos contra as leis divinas e depois aí vamos alinhando com isso. E pensei assim, essa luta como é dolorosa, não temos a impressão que somos livres de escolher, mas na verdade, no estado evolutivo em que estamos, nosso estado de inferioridade, a gente escolhe o mal, escolhe o prazer imediato, escolhe as coisas fáceis e nos leva ao sofrimento, não? Temos essa impressão da liberdade, mas na verdade somos escravos de nós mesmos, de nossas escolhas. Mas eu escrevi assim, não, que a gente queremos nosso volta, nosso caminho, esse prazer imediato,
e como a cooperação, na verdade, se a gente pensa nisso, é um fardo. No princípio, é um fardo, não? Porque assim, se a gente coopera com os outros, isso quer dizer que estamos pensando nos outros e estamos indo contra a nossa natureza egoísta, finalmente, não? Porque estamos nesse estado. Mas sofremos, escreve, porque assim resistimos esse fluxo natural da vida, como falamos na semana passada. O livro dos Espíritos nos fala que somos seres sociais, então está na nossa essência, nossa natureza, essa búsqueda pelos outros, essa búsqueda de estar com os demais e essa cooperação, e como a gente aprende através da experiência, mas que muitas vezes é muito dolorosa. E aí, quando a gente descobre como é bonito alinhar-se com as leis divinas, não? Eu pensava assim como quando a gente começa a descobrir o amor, é o amor com exigência, não? Com, esperando sempre uma retribuição. Mas se a gente entende que essa lei divina é amor, que esse é como essa fonte, esse combustível que nos leva finalmente a um amor mais sincero, mais verdadeiro, mais placentero. A lei de causa e efeito, pensamos que é um castigo, mas na verdade entendemos que é um processo, é um mestre que nos ajuda a evoluir. Então, não sei, é como, acho que essa descobrimento entendemos que é um processo, não um processo, mas que resistimos muito, mas quando vemos esos primeiros claraos, ou essas primeiras luzes, aí a gente entende que é isso que a gente busca, não, não, no sentido, mas algo assim. Obrigada. Bom, muito obrigado, Yuri. Cezinha? Boa noite. Eu, começando ali já na prece da Gi, quando ela menciona, né? Já é uma frase que a gente ouviu a nossa vida inteira: a verdade vos libertará. E eu tenho, nas orações que eu faço aqui em casa, eu tenho meditado muito sobre essa verdade, né? E às vezes parece que são blocos de informação que, da mesma forma, quando a gente estava na escola, na universidade, e um conceito novo aparecia para nós e de repente dava aquele momento de eureka, existia um despertar dentro de nós, né? Só que essa verdade está falando do nível espiritual, né? O nível do espírito. Então, conforme a gente vai acessando algumas verdades espirituais, que é através do estudo, a gente sente um desbloqueio interno que vai nos ajudando a melhor doutrinar essa vontade, porque essa vontade a gente já viu nos estudos que ela é um cavalo indomável, né? Ela precisa de rédea. E o que que faz a rédea da vontade? Porque as leis de morais e ética, elas estão na sociedade inteira. A gente está vivendo uma fase da vida onde se acessa muita informação, mas tem pessoas em determinadas idades, eu tenho visto pessoas muito mais velhas, já passando dos 45, com ações completamente é, de uma qualidade tão ignorante, uma busca tão pequena por prazeres do corpo, prazeres de uma vida que você fala, você esperava ver isso de um jovem, né? E o que que é isso, né? Ao longo da vida, a gente vai caminhar para onde? Então, essas pessoas, elas tiveram acesso, muitas delas têm acesso, muitas delas foram educadas, mas e essa educação, né? O que que a educação por si só, ela é um conceito. A hora que esse conceito é internalizado, ele ajuda a talvez a gente nós transformarmos essa nossa vontade em direção ao agir de um ser que está buscando algo além dessa vida como ela é apresentada. E algo que eu acho muito, cada vez mais eu tento entender, mais a frase do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, né? E se você tentar juntar o Jesus ter falado que a verdade vos libertará e seja feita a tua vontade,
você começa a perceber que existe um momento nosso de uma rendição nossa, a rendição da vontade do Pai. E qual que é a troca que vai nessa fase dessa rendição? Né? O que que você entrega da tua vontade para você poder chegar a deixar manifestar um pouco mais a vontade do Pai na nossa vida, né? E isso é para tudo, porque isso faz com que o indivíduo tenha que mudar completamente. Ele não pode mais ser quem ele é, porque se ele for quem ele continua sendo a vontade anterior dele, a vontade dos próprios manifestações, mesmo os grupos que estão mais ativos estudando e querendo modificar, nós ainda nos prendemos demais a nossas regras e os nossos julgamentos, né? E é importante a gente conseguir entender essas mensagens no nível mais profundo da transformação do agir, né? Para que a gente se permita amanhã não ser quem nós fomos ontem, porque no final dessa existência, a última coisa que eu espero ser é quem eu sou hoje, porque se no final da vida a gente não conseguir ter transformado mais e mais, ou se rendido mais à manifestação da vontade do Pai, nós vamos ter deixado uma grande oportunidade de ter realmente crescido em espírito. Então, eu tenho tentado ver os estudos, né, com uma ligação de qual é a força que esse pode ter dentro do meu coração, que pode me ajudar a provavelmente tentar deixar de lado alguma coisa que eu ainda tenho praticado, que eu ainda tenho feito na minha vida, que ainda me coloca com uma mão, com um freio de mão puxado, ou brecando um pouco mais a exercer a vontade de Deus na minha vida. E tem muitas questões aí na reflexão, né? Você vai pensando em entrega, o que que você tem que tirar de você, o que você tem que perder, você tem que mudar de hábitos, e todos nós conseguimos fazer essa autoanálise, né? Então, eu achei assim, do jeito que foi exposto o estudo hoje, colocando como nós temos que educar essa vontade, eu fico com a minha pergunta: e quem que é o professor que te educa nessa vontade, né? Ou a gente tem hoje Cristo, Jesus, e ele ali falou: seja feita a tua vontade, né? Inclusive quando ele vai vésperas da cruz, quando ele fala para que seja feita a vontade do Pai, se fosse essa ele iria, né? Então eu acho que é uma reflexão que eu tento ter de como que eu posso tentar me aproximar mais da vontade de Deus nesse momento para essa minha vida, para esse meu nível, meu estágio de evolução, que ainda ele é pequeno, né? O que que Deus poderia fazer para mim conseguir talvez mudar um pouquinho mais e eventualmente um dia, né, vai saber daqui quantas vidas, e também não importa, porque eu acho que o importante é se você pisou no caminho, seja feliz que está no caminho, né? Então é isso que é a minha contribuição. Obrigado. Obrigado, Cezinha. Para Karen. Karen, depois Sebastião, depois Alexandre. Hola, buenas noches. Yo pensaba siempre que son los estudios de este libro. A mí me cuesta mucho como elegir como algo de qué hablar porque es muy vasto, ¿no? Toca muchos puntos muy importantes. Sin embargo, la última frase que mencionó, que fue que cuando uno hace las cosas desde el corazón o con amor, no hace nada errado, ¿no? Y pensaba mucho en esa frase porque cuando uno hace las cosas, sí, con amor, es porque no eres egoísta, ¿no? Porque dejas a un lado el egoísmo y empiezas a pensar la mejor forma de actuar sin dañar a los demás. Y pensaba cómo Jesús es súper importante o partidario en ese tipo de decisiones, porque cuando uno ya incluye a Jesús en nuestra vida diaria, ya la toma de decisiones es muy diferente, ¿no? Uno empieza a pensar con menos egoísmo
o en hacer las cosas mejor para los demás, para uno mismo también, em, pero siempre siguiendo como a Jesús, ¿no? Sin hacer algo indebido, eso es lo que quiero decir. Entonces, pensaba que es como por partes. Una vez que incluyes a Jesús en tu vida, tu corazón se empieza pues a purificar, a limpiar, ¿no? Poco a poco, obviamente pues con los estudios, enfrentando las pruebas y retos, pero como dice Jesús, es el camino, ¿no? Es el camino, es nuestra verdad, es la guía. Entonces, cuando uno ya involucra a Jesús, eh, hace las cosas con más amor, hace las cosas desde el corazón y por lo tanto toma mejores decisiones, ¿no? Evita hacer las cosas erradas. Entonces, esa fue como mi conclusión. Al final, Él es nuestra brújula, ¿no? Él es como esa guía. Cuando uno sigue a Jesús, no hay manera de que hagas las cosas mal porque ya sabes lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, bueno, ese era mi comentario. Obrigada. Obrigado, graças, Karen. Sebastião? E eu que pensava da vontade, estávamos falando com Yuri, é basicamente usar a vontade que é nossa para deixar de lado, em realidade, todo o que faz de nós humanos, não todo o que até agora fez de nós humanos, no, darnos cuenta que no es por ahí el camino, yo falo así de orgullo, no, o ser humano es orgulloso, tenemos orgullo de sí mismo, de su país, de ser, a fofoca, toda esa cosa que hace de los humanos es dejar de lado, usar esa voluntad y, como Karen faló, no sabemos que el camino no es por la, mas es difícil, ¿no? Ir contra eso. Y yo estaba pensando, yo siempre que pienso en cooperación, a mí me viene na cabeça o exemplo de no solar, de como a dinâmica funciona en no solar, porque aquí nos hacemos todo de manera muy egoísta, trabajamos para nós, para nuestra familia, y en un mundo donde no existe el dinero, ¿cómo sería esa cooperación, no, entre nós? Que todo mundo debe hacer algo pela comunidade. Então, essa vontade, se você quer obter algo, no tem opção de movimentar essa vontade para ir a buscar, não? Então, eu acho que esse é o modelo, um modelo perfeito, coerente, um modelo que tem bom sentido. E mesmo aqui neste mundo agora, com a inteligência artificial e todo isso, estamos falando que daqui a alguns anos a inteligencia artificial va a reemplazar muchos de los trabajos, entonces uno se puede preguntar qué vamos a hacer, de qué manera nos vamos a cooperar para la comunidad en un mundo donde no existe más el dinero, donde el dinero no es más una necesidad. Entonces, acho que son preguntas que pronto vamos a tener que hacernos como civilización y viendo así un estilo de modelo como no solar de cooperação, acho que é ótimo, assim, seria isso, obrigado. Obrigado, Sebastião. É claro que essa questão da cooperação, se ela não for incluída nas considerações diante dessa nova situação que nós vamos viver, com as mudanças tecnológicas, nós vamos viver um caos terrível, né? Então, assim, se os políticos, os planificadores, os engenheiros sociais, né? Eles não perceberem que nós temos que mudar a dinâmica de uma sociedade egoísta, exclusivista, né, para uma sociedade fraterna e cooperativa, nós vamos ter muitos problemas, né? Então, vai ser complexo. Então, vamos passar ao Alexandre. Boa noite, gente. Vocês estão me escutando? Eu estava pensando de maneira pessoal, né? Peguei esse tema que eu anotei da semana passada, que César disse como educar essa vontade, né? E
Fiquei pensando que isso passa muito pela criação de uma consciência crítica, né? A gente tem que entender, como o Cezinha disse, ter um certo autoconhecimento, né? Porque a educação da vontade, a gente vê que é como nossa evolução, né? Nossa, exige, a boa evolução exige um esforço constante, né? Então exige um autoconhecimento, uma reflexão diária de reconhecer, estamos agindo bem? Quais são nossas falhas? Quais são os nossos vícios, né? E com isso, eu acho que a gente, com essa reflexão, acho que a gente consegue desenvolver uma consciência crítica. Então, a gente vê que a educação da vontade transforma a gente, nos dá o discernimento de agir de acordo com os princípios corretos e não apenas agir de maneira instintiva, nos impulsos, né? E quando a gente age nesses princípios mais corretos, eu acho que, por consequência, a gente acaba vivendo esse progresso moral, né? Então, a gente vê que a ciência estuda muito essa questão do cérebro, do comportamento, das interações sociais, é muito nesse prisma, né, físico e o espiritismo nos dá essa dimensão bela, né, da compreensão, ah, apontando que a vontade educada é um grande instrumento de evolução espiritual, né? Então a vontade tem esse papel fundamental também porque é esse grande, grande instrumento de evolução, né? Então foi um pouco essa minha humilde reflexão, incomparável com Platão, Santo Agostinho, mas obrigado, gente. Falando de Platão, Santo Agostinho, né? Não sei se, assim, a gente percebe, né? Que lá desde 300, 400 antes de Cristo, mesmo muito antes, se nós considerarmos as filosofias mais antigas, né? Mas na média ali 500 antes, 600, 500 antes de Cristo, nós vamos ter Confúcio, Lao Tse, né? Sócrates, Platão, todos os grandes vão estar ali entre, né, esses séculos antes de Cristo. E nós teremos, né, uma eles raciocinam, eles já entendem muita coisa, eles percebem muita coisa. Aí nós chegamos no cristianismo, né? Mas, por exemplo, os epicuristas, né, eles diziam, viva com moderação, né? Tenha prazer, mas viva com mais. Por quê? Né? Então, se nós pegamos o que eles dizem, né? Então, por exemplo, se você volta lá, né, Marco Aurélio dizendo, treine sua vontade para querer tudo o que acontece. Por quê? Né? Não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos delas, né? Então, quando nós começamos a olhar o que eles falam, né, eles tinham razão, eles sabiam o que estavam falando, mas muitas vezes eles não sabem o porquê. E mesmo com os neoplatônicos, mesmo com o cristianismo, né, e aí nós vemos quando chega o Espiritismo nos diz o porquê, né? Então, a lei, Existe lei. existe lei, né? O universo é regido por leis físicas e leis morais. E as leis como a imortalidade, a reencarnação, a lei de causa e efeito, né? Cada um de nós vai ter que viver com aquilo que fez de si mesmo, com aquilo que fez aos outros, com aquilo que fez na relação com as leis divinas. Então, nós entendemos o porquê, né? Então, o Espiritismo, quando nós falamos é o Consolador prometido, não é porque ele veio passar a mão na nossa cabeça, né, e nos chamar de coitadinhos. Ele é o Consolador porque ele é o coroamento disso tudo, né? Ele é o fruto desse trabalho imenso, né? É lógico que os cristãos, com a noção de imortalidade, né, de céu e inferno, mesmo que primitivo ainda no judaísmo, mas depois também na igreja,
Não eram corretas 100%, né, como nós já estudamos no Céu e Inferno, mas advertiam as pessoas, né, a vida tem consequências, cuidado. Só que era uma coisa impositiva, né, tirânica, para colocar medo, não era séria em muitos casos. E a doutrina vai nos abrir um universo, né, com as comunicações mediúnicas, com as manifestações dos espíritos. Por que que Allan Kardec coloca no céu e inferno, né, as comunicações dos espíritos felizes, medianos, infelizes, né, para mostrar que a vida tem consequências. Porque ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a moral mais elevada que existe para educar nossa vontade é a cristã. Não existe nenhuma outra. Então, tem coisas belíssimas na filosofia da Índia, da China, né? Mas são coisas, e mesmo na filosofia ocidental, né, dos grandes filósofos, tem coisas belíssimas, grandes insights, eles realmente, como a Giovana disse, eles passaram a vida meditando, querendo chegar na verdade, né? E, e quando o cristianismo chega, essa verdade se materializa entre os homens, né? Essa verdade vive entre nós, caminha entre nós, né? Jesus é a manifestação viva da verdade, mas não quer dizer que nós tenhamos entendido, né? E a igreja fez um monte de absurdos, né? Criou toda uma teologia que não tem sentido, e o Espiritismo vem e nos diz, né? Eduque-se, né? Tudo que você fizer de você mesmo não é perdido, né? Você avança, transforme-se, né? Porque senão você vai continuar colhendo os frutos daquilo que você está fazendo. Se você não muda teu estilo de vida, você não pode querer que os resultados variem, né? Você planta banana todo dia e quer colher tomate, maçã, não tem como, né? Então, a doutrina espírita é um imenso trabalho de educação que nos é oferecido, né? Porque ela nos dá os porquês. Então, ela tem um poder educativo para educar a nossa vontade que nós não vemos em outras filosofias. Não existe. Eu não conheço, né? Agora, lógico que tem, como a Giovana disse, né, na nossa conversa de hoje de manhã, o conhecimento está disponível faz milênios, né, em todas essas grandes filosofias, né? Se você lê o Bhagavad Gita, os Upanishads, os livros dos grandes mestres, eles sabiam que nós somos imortais, eles sabiam que a vida tem consequências. O que o Espiritismo apresenta não é uma novidade, a maneira como o Espiritismo apresenta é uma novidade, né? E Explica, né? como ele explica e como ele dá provas disso tudo, né? Porque quando nós pegamos os grandes médiums e vemos o que eles deixaram, nós não temos dúvida, né? Chico Xavier recebeu milhares de cartas de pessoas que ele nunca havia visto na vida dele. É lógico que nós não temos, né, um Chico Xavier em cada esquina, infelizmente, porque ele é produto de séculos de evolução. E nós entendemos isso também. Então, mas ele é o exemplo do que nós podemos ser, assim como Cristo, né? Como está no Livro dos Espíritos. Quem é nosso modelo e guia para esse mundo, o exemplo máximo é o Cristo, né? Então, a doutrina ela tem um poder imenso para a educação da nossa vontade, né? Porque ela explica. E essa explicação, né, quando César falou, né, que a gente, das leis, né, que as leis existem, né, porque às vezes a gente tenta falar com alguém, né, e que fala, "Ah, não acredito, eu não, não, a pessoa pode não acreditar, pode fugir, e ela vai ter que reencarnar, né? Ela vai ter que reencarnar, porque é lei. Não é porque não acredita que não vai ter que reencarnar. Vai ter que reencarnar. Ela vai ter que chegar no mundo espiritual e vai sentir vergonha dos seus atos. Porque errou, fez besteira, porque negou, né, o conhecimento.
A pessoa não adianta negar, não adianta se esconder, porque o que é lei é lei. Então, o conhecimento, ele nos favorece nesse sentido, porque em sabendo, né, como são as coisas, em estudando o Espiritismo, que deixa evidente, né, as consequências dos nossos atos, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, a lei da energia, dos fluidos, né, tudo isso, nós estudando e compreendendo, nós colocamos ao nosso favor, né? Se a gente não souber como que as coisas funcionam, que nós vamos viver uma vida sem usar essas forças a nosso favor. E isso é perda de tempo, é perda de energia, é perda de recursos, né? Então, quando a gente fala de que a vontade ela tem que ser eficiente, é nesse sentido, porque a nossa vontade educada vai permitir com que a gente aproveite, né, e que seja eficiente a nossa vida, que as nossas descobertas, o nosso crescimento, o nosso aprendizado. Porque a gente pode passar uma vida inteira e não fazer nada aqui. A gente pode passar uma vida inteira e não levar nada daqui porque não aproveitou, não realizou, não incorporou nada. Então, e vai ter que voltar. Não adianta, não é porque não acredita ou porque nega a verdade que vai mudar alguma coisa, porque não vai, né? Porque se é lei, a lei ela é aplicada para todo mundo, em todos os sentidos, né? Então, quando Jesus é a verdade, né, o caminho, a verdade, Jesus nos mostra o que fazer, como fazer, né, e ele é a verdade porque ele já passou por tudo isso, ele é um ser, né, que compreendeu e que incorporou em si a vontade divina, né? Muito bom. É isso. Nós temos, né, muita coisa aí. Óbvio que num estudo de uma hora nós temos, né, limitações, não dá para discutir cada uma dessas filosofias em detalhe, não dá para a gente aprofundar, né? O que que é, Ju? A vontade se educa para purificação. Gostaria que você falasse um pouco de Então, Giovana está lembrando aqui, né? Ele fala, a vontade se educa pela purificação dos afetos, né? contemplação. É Santo Tomás de Aquino, né? Ele diz, só pegar aqui de volta, Ok. são os neoplatônicos, né? Os neoplatônicos, eles perceberam que muita coisa, né? Perceberam que Kardec percebeu também, né? O Evangelho segundo o Espiritismo começa com uma parte, né, que é Sócrates e Platão, precursores do Espiritismo, do Espiritismo e do Cristianismo. E os neoplatônicos foram alguns autores que, sendo cristãos, perceberam que a filosofia de Platão tinha tudo a ver, porque Platão é imortalista, reencarnacionista, né? E eles perceberam que tinha tudo a ver com Jesus, com o cristianismo. Então, por isso eles dizem a vontade é a potência da alma que orienta para o bem, né? E como é que nós a educamos? Purificação dos afetos, né? Então, o que são os afetos? É o aspecto emotivo, né? É o aspecto emocional, como nós reagimos à vida, né? Então, é uma palavra que nós precisaríamos definir filosoficamente, né? Porque pode ter o sentido de como somos afetados, né? E pode ter o sentido do que sentimos, né? De como vivenciamos a emoção. Então, é a educação da nossa emoção, né? É a educação da nossa sensibilidade. Então, eles perceberam, né? Platão sabia, né? Platão, quando ele escreve os diálogos de Sócrates, né? Eles são imortalistas e são cristãos, né? Então, essa união com o bem, com o Supremo, com a força divina,
Você não pode usar, unir uma coisa que está suja e imprópria com uma coisa que é o supremo bem, né? Então, eu só posso chegar a essa união pela purificação do meu eu, né? Então, ela é uma condição necessária para que eu possa produzir essa unidade. Então, é por isso que ele fala, né? Purificação dos afetos, né? A Contemplação. contemplação, que é você entrar nesse estado de ver, né? Aquilo que é divino, contemplar aquilo que é belo, né? Se unir a isto, né? Então, é o processo interno de atenção ao que é maior do que nós. É o processo de nos voltarmos interiormente para aquilo que vai nos transformar, né? Então, cada uma dessas técnicas, ela, elas têm uma finalidade, né? Então, Interioridade. interioridade, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o que que faltou nas filosofias da antiguidade? Faltou o Cristo, né? Faltou o Cristo. Então, por exemplo, para que que eu faço todo o trabalho que eu faço no yoga? Para que que eu medito? Então, você vê, por exemplo, tem coisas belíssimas no budismo, de uma grande beleza, né? Eu acho, assim, extremamente belo, né? E grandes mestres, de grande compaixão, de grande... E eles perceberam que era preciso a compaixão, que era preciso, né? Mas eles conhecem a reencarnação, então estão muito próximos de tudo o que Jesus ensinou, né? Mas embora eu respeite, né, e admire, eu acho que não tem, né? O Cristo, para mim, é incomparável, né? Ele é o exemplo vivo máximo, né, de tudo aquilo que está em todas essas filosofias, de tudo aquilo que está de bem no mundo, né, de bom. E, e ele é uma lembrança, né, de pessoal. Eu acho que esse é um aspecto muito bonito no cristianismo. Jesus é uma relação pessoal, né? No budismo, você vai entrar nessa contemplação do infinito, né, do supremo bem, mas que é uma coisa indefinível, né, que ele chama de nirvana. E no cristianismo, não, você vai entrar em relação com um ser, né, que veio ao mundo procurar-nos, libertar-nos, né? Então, esse aspecto pessoal, né, que há no cristianismo, eu acho que é muito bonito, que é único, né, e que faz toda a diferença. Mas, insisto, né, todos esses grandes filósofos, eles são extraordinários, né, porque eles nos dão... Eu li, né, recentemente um livro do Reale, História da Filosofia Antiga, né? E eu fui anotando, né? Maravilha de ler em PDF, né? Que a gente vai colorindo, né? Aquilo que interessa. Você pode escrever notas do lado. E fiz no livro todo, né? Mas, por exemplo, graças a Deus que a gente tem, né? Inteligência artificial, porque eu sabia que existiam essas informações. Eu mesmo tinha selecionado várias, mas eu falei, não vai dar tempo, né? De selecionar tudo isso. Graças a Deus a gente tem inteligência artificial agora, né? Que ajuda muito, né? Porque eu falei, bom, eu sabia que os estoicos tinham falado, que os epicuristas tinham falado, né, da vontade, mas a minha vontade era de voltar onde eu tinha anotado, porque os textos são maravilhosos, né? São Giovanni Reale é o nome do autor. E são belíssimos, porque eles tiveram, assim, eles perceberam as coisas, eles eram grandes almas, eram grandes, né,
Quando você lê o debate entre Sócrates e um grupo de jovens, né, no qual a questão era mais vale a pena ser vítima de uma injustiça do que cometer uma injustiça, né? Era a questão em debate. E aí como é que Sócrates conclui a questão, né? Com a ideia da imortalidade, né? Ele fala: nós vamos responder pelo que fazemos. Então, nesse aspecto, e vamos ter que pagar e vamos ter que voltar se fizermos o mal. Então, nesse aspecto, é melhor você sofrer uma injustiça do que patrocinar uma. Quer dizer, eles sabiam, né? Eles tinham conhecimento. O conhecimento está na humanidade faz muitos séculos, milênios, né? Sempre esteve presente, sempre vieram ao mundo grandes almas, né? Quando você lê o Egito, por exemplo, né? Tem livros belíssimos, né? A Peregrinação de uma Alma, eles sabiam, né? Os grandes desses, mas é um processo, né? Nós vamos caminhando e aos poucos vamos descobrindo. Hoje, para nós, isso é algo que nós estamos interessados, mas provavelmente lá em Atenas nós podemos ter passado do lado de Sócrates, né, e devemos ter olhado e falado: nossa, quem que é esse velho feio, né? Do que ele está falando? Que história é essa, né? É a alma na sua profunda ignorância, né, e imaturidade. Oi, Yuri. Não, rapidamente, isso que você falou sobre a purificação dos afetos, até a gente, vocês dizem que é lei, não? Essa cooperação é lei, essa vontade é lei. Então, assim, a gente entende que a nossa felicidade está finalmente ligada à felicidade dos outros e do todo no conjunto, ah. E Emmanuel fala que eu fiz um post ultimamente que fala: ninguém fere os outros sem ferir-se a si mesmo, e ninguém ajuda os outros sem ajudar-se a si mesmo. Então, somente entendendo isso, o que aí nos leva a essa conclusão, não? Que para ser felizes temos que ser felizes com os outros, porque senão a gente fica estancado, não? No sofrimento e todas essas energias negativas. E mesmo a ciência, não? A física quântica já fala, não? Todos estamos conectados. Então, é um princípio, não? Que realmente precisamos essa purificação do nosso coração para finalmente encontrar a paz, não? Que os nossos corações anseiam. E essa vontade, não? Educar a nossa vontade, finalmente, aí entendemos por que esse livro é dado para as pessoas que vão reencarnar, porque finalmente essa educação da vontade é o objetivo principal da nossa passagem aqui na Terra, porque sem isso o Espiritismo nos ensina que somos os construtores do nosso céu, do nosso inferno, não? Então, se a gente construi essa vontade dirigida pelo bem, literalmente estamos construindo o céu para nós. Então, isso. Obrigada. Isso mesmo, Yuri. Muita coisa, né? Muita coisa. A gente poderia. Tem muita coisa, né? E é interessante, para concluir, né? Você lembrou da física quântica, eles não sabem por que é assim, né? Então, por exemplo, dois, dois fótons que saem do mesmo evento, né? Por exemplo, o átomo de cálcio, ele libera dois elétrons e emite dois fótons. Esses dois fótons saem do mesmo lugar, da mesma experiência, e eles vão estar, né, entrelaçados. Aconteça o que acontecer, né, quando você toca em um, você está tocando no outro. Então, na verdade, nós todos saímos de onde? Qual é o evento que nos criou a todos? É a criação divina, né? Então, é por isso que nós estamos todos conectados, né? E nós saímos do mesmo evento, na verdade. E mesmo materialmente, se nós tivéssemos consciência, uma consciência sublimada, nós seríamos capazes de lembrar, através da meditação no nosso corpo,
de toda a história presenciada por cada átomo e molécula do nosso corpo. Se uma parte do nosso corpo esteve numa estrela, o que é absolutamente quase que certo, né? E 100% quase ele todo, nós lembraríamos do momento em que essa estrela explodiu, nós lembraríamos do caminho que fez esse átomo, né? Porque tudo está conectado, né? E a nossa consciência é capaz de saber tudo isso. Então, por que que há pessoas que são capazes de ler os outros, de ler as emoções, de saber a história das pessoas e das coisas, né? É porque o universo, mesmo com as coisas materiais, é energia, né? É vibração, tudo vibra. Então, é isso. Por exemplo, né? A Giovana está lembrando que e eu lembrei disso hoje de manhã, falei, a gente não pode esquecer, né? Quando Jesus fala a Públio Lentulus, né? Você quer vir comigo, né? Você quer continuar aí, está no teu querer, né? O futuro está no teu querer, o que é que você quer? Então, é esse poder extraordinário que nos torna semelhantes a Deus, né? Ele não nos daria a sua paternidade se não nos desse algumas características, né? Nós temos razão, liberdade, vontade, então que nós saibamos usar, né? Porque é um poder e tanto, e como todo poder, Se for mal se for mal usado. usado, pode fazer estrago, né? Mas é isso. Por hoje está bom, né? Nós teremos um último encontro sobre esta parte do livro, né, que vai ser sobre os conselheiros da vontade, a razão, a lógica, o discernimento, a prudência, né? Então, aqueles que quiserem pesquisar, né, para que a gente possa, né? Por que que Emmanuel fala isso? Como a gente já estudou e já repetiu muitas vezes, Emmanuel não usa palavras para fazer poesia, né? Se ele quiser fazer poesia, ele faz poesia. Quando ele está escrevendo de um assunto tão importante como esse, né, ele está usando essas palavras com uma finalidade muito clara, muito objetiva, né? Por que que ele as usa? Então é o que nós vamos estudar no último encontro sobre a cooperação. Que eu imaginei que não ia passar de um encontro, mas basta você começar a cavocar, né? E aí você vai vendo que o tesouro tem que ser desenterrado mesmo. Então vamos lá, vamos finalizar por hoje e fazermos a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, Divino Guia, Divino Pastor, que título extraordinário, Senhor, e o mais merecido de todos. Foste e és certamente médico, construtor, mas para este mundo e para nós, Senhor, és o Mestre. Quase sempre, Mestre é aquele que conhece o caminho. Raramente, ele é o caminho. Então, Senhor, nós entendemos que o Senhor é a realização do ser em Deus. O homem que não é mais homem, mas tornou-se divino.
da criatura que alcançou a união com a força suprema do universo. Caminhaste sobre a água, restaurastes o tecido apodrecido de leprosos, trouxeste à vida, Senhor, aqueles que a letargia da morte levava deste mundo, para dar alegria ao coração materno e para que bons augúrios estivessem desde o início na união de um homem e uma mulher, nas bodas de Canaã. Ordenaste a água que transformasse-se em vinho. Que nós possamos, Senhor, compreender e silenciar diante da Tua grandeza. Quanta infantilidade na nossa sabedoria. Quanto temos, Senhor, a aprender. E que honra sabermos que o Senhor é o Mestre. Abençoe-nos, guarda-nos, Senhor, guia-nos pelo caminho da nossa redenção. Fique conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.